Agora, quem está chegando para o Vasco, inclusive hoje até divulgou o vídeo em rede social, o atacante Johan Rojas, meio atacante, joga por dentro e joga muito pelo lado esquerdo. Tem muita semelhança ao estilo de jogo do Nuno e do Felipe Coutinho. Aquele meia que bandeia mais para o lado esquerdo que para o lado direito. Jogador de 23 anos de idade, que foi contratado junto a La Equidad, clube colombiano que revela muitos jogadores. Foi para o Monterrey, os Rayados do México. Acabou sendo emprestado ao Necaxa e o Vasco fechou a negociação desse jogador. É mais um colombiano que está chegando e ele hoje se despediu, fez esse vídeo em suas redes sociais. Jogador que vem por empréstimo com a obrigação de compra do Vasco. O Vasco vai comprá-lo. Jogador que vem por 3,5 milhões de dólares. Tim, conhece? Esse rapaz ele é mais desconhecido, né? Não é tão muito conhecido. Pouco, né? Porque eu não trabalho com futebol mexicano. O único clube onde ele jogou a Colômbia foi justamente La Equidad, que é um time menor de Bogotá, né? Muito, muito pequeno, ao lado de Millonarios ou Santa Fé. Mas é impressionante como Colômbia produz talentos e parece não sabe o que tem, né? Como tipo Arias o Fluminense pegou Arias por quase nada. Serna, outro de Fluminense, ele estava andando no Peru. O Richard Rios chegou, ele nem jogou de futeboleiro, ele jogou de futsal quando ele chegou no Brasil, né? E os times colombianos parece que a única coisa que eles pensam é vender. É impressionante. Se você olha quem são os destaques do campeonato colombiano, primeiro semestre foi Hugo Rodallega, tem 40 anos, né? Dairo Moreno, tem 40 anos. O Júnior de Barranquilla acabou de ganhar o título, segundo semestre. Theo Gutierrez ainda joga, 40 anos, né? Enquanto isso, eles deixam os valores, saem muito cedo, às vezes, para nada. É impressionante, né? A seleção sub-20, terceiro no mundo, né? A Copa do Mundo que aconteceu no Chile, poucos meses atrás, já está vendendo todo mundo. É impressionante. Então, é como, meus amigos, o futebol brasileiro desenvolveu nos últimos anos. Porque, 10 anos atrás, os clubes no Brasil não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, né? Na América Latina. Hoje, não. Então, hoje eles estão antenados. Eu tenho certeza que Diniz olhou muito para esse jogador e acho que aquela linha de 3, o Vasco precisa de banco, né? Como tu falou. Para mim, tem uma ponta de interrogação sobre Coutinho, quanto ele tem ainda para dar. Com certeza, o Coutinho não é um jogador para jogar todos os jogos. Eu acho que isso já passou e talvez Vasco pague um pouco o preço por isso, quando mais precisava no final da Copa do Brasil, né? Então, outro jogador pronto para competir para aquela posição, seja no faixa central ou seja nos lados, seja bem-vindo. Eu também não conheço esse rapaz, mas eu queria dar 2 depoimentos. Primeiro, Jean, acreditar naquilo que o Admar Lopes faz. Porque o Admar Lopes foi quem levou Falcão Garcia, Rames Rodrigues para a Europa. Ele os levou. Quando eles foram para a Europa pela primeira vez, foi pelas mãos do nosso atual diretor executivo. Ele contrata 2 jogadores colombianos que a gente não pode discutir que deram certo. O Carlos Cuesta e o Andrés Gomes, correto? Por mais que o Cuesta possa ter falhado, deram certo. Voltaram à seleção. O Cuesta, e hoje eu citei até você, e você até deu a mão à palmatória, era uma dúvida. A gente ficava na dúvida entre ele e o Natan, zagueiro brasileiro que joga no México, porque o Cuesta não jogava desde março pelo Galatasaray. Fez 3 jogos, a gente descobriu o que aconteceu. Botamos aqui um jornalista turco que nos disse que num jogo importante ele errou uma saída de bola, deu uma Hugo Mourada, né, entregou a rapadura lá e o Galatasaray perdeu o jogo.
Pô, vamos contratar um zagueiro desse, ele nunca mais foi convocado para a seleção. E na Colômbia havia uma dúvida em relação ao Cuesta, porque numa final de Copa América, que a Argentina vem, ele perde a bola, ele não dá o bote no Lautaro Martínez e a Argentina vence ali por aquela bola nas costas dele, que é um problema. Mas ele é muito classudo, né? Não, ele sabe jogar. Muito classudo, ele sabe jogar. Bom jogador. Ele é bom jogador. Então o Admar Lopes eu acho que é um ponto número 1. E o segundo, Jean, que eu acho que a gente precisa, assim, no México, as pessoas têm pouca opinião a respeito dele. Assim, eu sinto que existe no México uma pena dele estar indo embora. Que sabem que ele tem talento, ele tem 23 anos de idade, que ele poderia ter dado mais, só que ele chegou no momento errado no Monterrey. O Monterrey o contratou para ele jogar um Mundial nos Estados Unidos. Numa época em que tinha o Jorge Ocampo, jogador titular da seleção mexicana, meio de campo. Tinha, acho que Canales é um espanhol que também joga lá. Sérgio Ramos. Então os caras montaram um super time para disputar o Mundial. E o moleque até jogou, mas, né? E aí ele faz um gol que apareceu aí contra o América do México numa semifinal de campeonato do torneio Apertura. E aí ele ganha um destaque. Mas ele não consegue ter continuidade. E aí ele vai para o Necaxa e também não joga. Joga muito pouco, é um time mais, né, assim, inferior. Ele acaba não jogando. Mas na Colômbia, e os colombianos eles são muito efusivos, é engraçado, porque o colombiano você não vê. Esse jogador de vocês é ruim? Não. É um negócio assim, é um nacionalismo, até para defender. Só que eu respeito, porque eles encheram a bola do Andrés e do Cuesta. Vocês estão levando, minha amiga Marina Granzeira sempre me falou isso, vocês estão levando 2 bons jogadores. E hoje eu falei com ela me disse, Johan Rojas, muito bom jogador, vai ajudar demais e tem tudo a ver com o futebol brasileiro. De bom toque. Mais um, como disse o Tim, que me disse, parece muito o Carrascal. Mesmo estilo, aquele meia clássico, jogador que joga mais pelos lados, mas flutua por dentro. Ou se ele tiver, de repente, 1/3 do que joga o Carrascal, eu acho que a gente está bem servido. E aí, Jean, confia, acredita nesse menino? O que me chamou a atenção no vídeo dele, a gente tem um termo aqui no Sul, eu não sei se vocês, né? Bom, o drible é o drible, mas aqui, quando você dá aquele drible seco, a gente fala que ele comeu, cara. Pô, ele comeu pra cá, comeu pra lá. Cara, o que ele comeu de gente no DVD dele é drible pra tudo que é lado. Ele troca de direção muito rápido, ameaça que vai cruzar atrás pra dentro. Olha aí, ó. Todo lance dele tem um drible. Difícil ter um lance que ele domina uma bola e já acha alguém, sabe? É um modelo diferente de jogador. É um modelo diferente de jogador daquilo que a gente tem no elenco hoje. Eu diria para você, Flávio, que no nosso elenco hoje, assim, com esse tipo de característica aí, porque é diferente. Por exemplo, o Andrés Gomes bota na frente e vem comigo, né? O Ryan numa imposição de velocidade física e o Coutinho já é mais de tratar a bola calma. O Nuno, mesma coisa. O Nuno parece um jogador de futsal. O Nuno parece, a concepção dele, de em algum momento ter jogado muito futsal. E esse aí é diferente, Flávio. Me chamou muita atenção dele a quantidade de drible que ele tem. E outra coisa, no vídeo também, usa a perna esquerda. Não precisa ficar dependendo só da perna direita. Se tem possibilidade de ir com a perna esquerda, vai com a perna esquerda e segue o jogo. Enfim, como você mesmo disse, acreditar no Admar. É isso que a gente precisa. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.